Olá pessoal, eu sou a Tati da Elegance Costuras. Eu vou fazer esse vídeo explicando pra você, caso você queira transformar a sua jaqueta de couro em colete. Eu desmanchei essa jaqueta, a manga dela, tá vendo? A manga dela estava costurada aqui. E aí, às vezes a gente recebe clientes que chegam e falam pra gente: olha, eu quero transformar essa jaqueta de couro em colete. Quando a gente faz essa transformação do colete, o que a gente faz? A gente tira a manga e a gente remove o forro. Essa aqui eu não desmanchei o forro, porque é só para um demonstrativo para vocês, tá? Que a gente precisa desmanchar a peça, tá? Quando a gente abre a peça para fazer colete, eu preciso respeitar o corte que já existe na peça, tá? Então a gente não pode alterar nada por causa de encaixe, senão a peça não encaixa. O que acontece? A jaqueta de couro, todas elas têm ombreira, tá vendo? Então, quando a gente transforma elas em colete, ou a gente tira a sombreira ou a gente mantém. Mas eu preciso dar o acabamento, tá vendo? Que ela fica sem acabamento, porque o acabamento dela era um couro no outro. Como a gente vai transformar em colete, eu não posso deixar o acabamento da peça assim. Então, nesse caso, o que a gente faz? Vocês estão vendo que aqui o couro, ele já tem uma rebarba, que era da costura anterior. Quando a gente transforma essa peça em colete, o que a gente faz? A gente vem aqui, ó, até para esconder o furo, e a gente segue o padrão original, gente. Eu não altero o cava da peça, ó. Eu venho e sigo. É para transformar em colete, não tem nenhuma observação. É a informação que o cliente me passou. Então, eu venho aqui, dobro ela. O que eu vou fazer? Aqui na parte de dentro, se a gente achar que ela vai ter pique, tá vendo esses piques aqui, ó? Isso aqui é corte de costura pra manga encaixar. Muitas das vezes, quando a gente transforma ela em colete, isso aqui não costura mais. O que a gente precisa fazer? A gente precisa colocar um viés de couro a volta toda, pra esse viés segurar a peça, pra esse corte não rasgar. Porque agora eu não tenho mais a manga. Aí a gente faz esse acabamento e depois a gente embute o forro aqui, ó. Eu vou alfinetar pra vocês verem. Eu tirei a manga, né? Olha o que acontece quando eu faço isso. Vocês estão percebendo que a cava da manga não tá alterando? Ela permanece no mesmo lugar, ela não aumenta, a cava não fica menor do que ela era. E a cava também não fica mais larga do que ela era. Porque a única coisa que eu estou fazendo é remover a manga para transformar ela em colete, ó. Eu não tô fazendo nenhum tipo de corte, ó. Eu só vou alfinetar aqui pra vocês verem, porque esse acabamento ele tem que ser feito com viés. Porque vocês notam que se eu não fizer o forro fica exposto, olha que feio que fica. Então a gente precisa dar um acabamento com outro couro pro forro ficar por dentro. Pra ele não fazer esse acabamento grosseiro aqui. Porque, na verdade, essa peça era uma jaqueta. Então, você não via o desenho da cava. Como agora essa cava vai ficar exposta, então a gente tem que criar uma forma de fazer acabamento. Olha, quando eu alfineto... Eu vou soltar aqui, gente, que eu acho que vai ficar mais fácil pra explicar o vídeo pra vocês na prática mesmo. O que a gente faz? A gente não corta, tá, gente? Ai, Tati, você vai transformar minha jaqueta em colete, você corta. Não, eu desmancho o original. Até porque a gente entende que vai que... Nunca aconteceu, mas o cliente não gosta do colete e quer colocar a manga de volta. Se ele quiser fazer isso, como eu não cortei nem um forro e não cortei o couro, ele consegue, caso ele se arrependa, tá? Fazendo esse vídeo pra vocês, eu vou explicar por quê. Tá vendo? Tirei a manga. A cava dela já tá pronta. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dobrar na costura, porque ficou o furo. Na pior das hipóteses, talvez ela aumente até um pouco. Por quê? Porque eu vou ter que esconder o furo. Então, às vezes, questão de 1 milímetro a 2, ela até abre mais. Porque eu preciso esconder o acabamento. Então, eu venho aqui, ó, tem a ombreira. Em alguns casos, essa ombreira não vai existir. Lembrando que eu só tô fazendo uma simulação, tá? Ela não fica com esse acabamento grosseiro aqui.
ó. Então, partindo do princípio que o cliente falou o que pra mim no pedido? Tati, tira a manga e transforma em colete. É esse processo que eu vou fazer, ó. A peça sem manga, depois costurada, não alterou a cava, ó. Do jeito que a cava era, ela ficou. É isso que a gente faz. Aí, lógico, a gente coloca um viés, faz o debrum pro forro não ficar exposto igual tá aqui. Então, se o cliente vem no meu ateliê e ele fala, Tati, quero transformar uma jaqueta de couro em colete. É esse resultado que ele vai ter. Eu vou fazer essa etapa. Se o cliente chega pra mim e ele fala o seguinte, Tati, eu tenho essa jaqueta de couro, eu quero transformar ela em colete, mas ela está apertada. Ela tá apertada em mim. Eu quero transformar ela em colete exatamente para essa cava abrir. Vocês perceberam que aqui não teve alteração. Quando o cliente fala isso, o que a gente pede? Para o cliente provar, que eu preciso ver o tanto que eu posso aumentar. E aí, qual é o processo? Eu vou alterar o corte. Então, eu vou marcar no cliente e olha o que eu vou fazer. Eu vou refazer a modelagem. Vamos imaginar que ela tá apertada. Olha o tanto que eu corto da peça para abrir a cava. Vamos imaginar que ele fala, eu quero que você abra um dedo. Olha a diferença de amplitude que eu tenho para abrir a cava. Para realmente, ai Tati, eu quero tirar a manga exatamente porque a cava tá apertada. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que remodelar. Então aqui não é simplesmente tirar a manga. A cava tá pegando? Então tá bom, vamos ver a quantidade. Ah, é um dedo. Então a gente vai remodelar. Olha a diferença de acabamento. Que não é algo tão simples a ser feito. Quando a gente fala de abrir cava. Transformar em colete abrindo a cava. Esse é o desenho da peça, correto? Se eu tento abrir essa quantidade, a peça não vem. Porque ela trava. Ó. Não é um ajuste só de virar e costurar. Olha a reação que ela já tá dando aqui, tá vendo? O que eu preciso fazer nesse caso? Quando eu vou remodelar, abrir a cava, porque a cava tá pequena no cliente. Eu tenho que abrir a costura lateral. Olha como essa jaqueta é. Ela tem um pesponto aqui, correto? O acabamento de dentro para eu abrir a cava. Vocês viram que só tirar a manga eu não mexo na lateral. Eu não mexo em nenhuma parte da estrutura. Para abrir a cava, eu preciso soltar essa costura lateral da jaqueta. E eu tenho que tomar cuidado, por quê? Porque eu não posso danificar o couro. E ó como a costura de cava, ela é presa. Ela é extremamente justa, exatamente para essa região que você tem muito movimento, abre. E aqui a gente tem duas costuras. A gente tem a costura principal e a costura rebatida por fora. Então, eu tenho que desmanchar as duas costuras para abrir a cava, ó. Com cuidado, eu venho com esse desmanchador e eu abro. Olha o processo como ele é mais complexo, tá vendo? Aí eu tenho que abrir ela até onde eu preciso fazer a vira. Ó. Tô abrindo a peça aqui. Então, gente, tem diferença de tira a manga e transforma colete, Tati, tira a manga e abre a cava porque a cava me aperta. Lembrando que no processo de tirar a manga, não há alteração. Essa peça, ela não fica mais apertada e ela também não fica maior, porque eu sigo o alinhamento original. A única diferença é que eu tenho que colocar um viés embutido para fazer a finalização. Nesse caso, eu preciso abrir a lateral e olha o que acontece quando eu vou fazer a abertura de cava. Lembrando que essa peça é uma peça masculina. No caso de uma peça feminina onde a gente tem seio, eu preciso ver se essa cava aberta demais não vai ficar aparentando a circunferência do busto. Aqui é uma peça masculina, ó. Vocês estão vendo que aqui eu já tenho que tirar a ombreira? Ela não me permite ficar aqui mais. Olha o que acontece com a peça, ó. Eu tô dobrando só pra vocês verem. Aqui ela já vai reagir, ó. Olha a ondulação que ela dá aqui. Tá vendo? Eu já vou ter que recuar aqui, não vou poder tirar tudo isso. A peça já tá reagindo, ó. Agora eu encaixo, tá vendo? Eu preciso... É que aqui tá com alfinete, mas eu preciso tomar cuidado na hora que eu amplio a cava pra ela não dar baulado. Entrei. Vamos seguir do mesmo padrão do outro lado.
Mesmo padrão do outro lado. Olha como o processo é mais demorado. Porque eu tô tendo que fazer a remodelagem da cava. O que acontece quando eu abro a cava? Olha o tanto que falta de cava aqui. Ela não fecha. Ó, ela repuxa a peça. O que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que vir com couro para ampliar essa costura para cá. Porque se eu fizer isso aqui, ó, ele vai travar a peça no cliente. Então, na hora que eu abrir essa cava, que eu fizer aqui, isso aqui é um círculo. Vocês estão vendo que aqui ela tá terminando reta? Ela não pode terminar assim, eu tenho que dar um bico aqui, ó. Na hora que eu faço isso, pra ela fazer a curva, ó, ela não encaixa mais onde ela tava. Porque se ela encaixar, ela vai repuxar. Então, eu preciso ampliar a lateral. Quando eu fizer isso, aqui, a gente, em alguns casos, quando é preto, a gente vem com um pedacinho de couro e amplia a cava, pro cliente não ficar travado. Depois que eu faço isso, aí eu venho de novo com outro acabamento de viés e faço o embutido do forro. Então, quando o cliente traz essas peças para mim, é importante o cliente me explicar no balcão exatamente o que ele quer. Se ele só quer que eu tire a manga e a peça tá boa na cava, ou se ele quer que além de tirar a manga para transformar ele em colete, eu aumente a cava porque ela tá apertada, porque são serviços completamente diferentes na execução. O só remover a manga não altera a circunferência da cava, então eu consigo fazer um acabamento e a gente finaliza. Agora, quando eu tenho que tirar a manga e abrir a cava, eu tenho que remodelar, então eu preciso reestruturar todo o encaixe da peça. Olha o tamanho que ela abre. Abriu a cava. Se vocês verem no início do vídeo, essa cava tá aqui. Olha o tanto que ela abriu. Se é uma mulher, uma peça feminina e a mulher tem muito busto, olha o que acontece. A cava vem pra frente, olha o buraco que fica aqui na frente dela. Então, esse trabalho a gente precisa ver no corpo do cliente para adaptar. Então, quando você quiser transformar uma peça sua em colete, é importante que você venha até o ateliê e a gente veja no seu corpo. Se você quer transformar em colete e aumentar a cava. Não, Tati, a cava tá ótima. Eu só quero que você tire a manga. Aí não precisa. Aí você não precisa vir. Agora, se eu tiver que abrir a sua cava, eu preciso ver. Porque, ó, se a pessoa tiver mais seio, olha o defeito que deu aqui. Ela vai dar um bico. Aí, provavelmente, eu vou ter que entrar aqui, ó, se for uma mulher, pra encaixar. Então, esses são detalhes, gente, que a gente não consegue saber se essas informações não são passadas pra gente no ateliê. Como principalmente em casos que eu não tô vendo a peça, que alguém está trazendo e me solicita algo. Então, nessas informações aqui, principalmente no caso do couro, elas têm que ser muito claras no balcão, para que a gente possa oferecer para o cliente um resultado satisfatório. Agora, vamos à explicação do vídeo. A gente recebeu uma peça e o cliente solicitou que a gente tirasse a manga para fazer colete. Foi o trabalho que a gente fez. Tiramos a manga, respeitei a vira da peça, não precisei desmanchar a cava aqui na lateral, encaixei, coloquei o viés e fechei com forro. Esse cliente retornou no ateliê e falou assim para minha equipe: olha, a cava tá apertada, a gente precisa abrir a cava. Qual foi a informação que a minha equipe falou para ele? Olha, se a cava tá apertada, isso é um novo trabalho. A gente vai fazer, dá para fazer, mas isso vai ter que remodelar a peça. Você vai ter um adicional para isso. E aí o cliente, de uma forma muito ríspida, ficou indignado com a explicação da minha equipe. Eu entrei em contato com esse cliente, expliquei a situação, mas enfim, a gente não conseguiu chegar no acordo. Então eu tô fazendo esse vídeo para explicar que são processos diferentes. Tirar a manga para fazer colete é algo detalhado, mas é mais simples. Tirar a manga e alargar a cava, eu preciso mexer na lateral, eu preciso refazer um corte. Muitas das vezes eu tenho que ampliar essa peça e se ela reagir, eu vou ter que criar uma pence aqui. Então são processos distintos. Nesse caso, a gente nem viu a dona da peça. A peça foi trazida por alguém e só solicitado para tirar a manga. Quando essa peça retornou, aí nos foi informado que essa peça estava com a cava apertado, mas a gente precisava ver no corpo da cliente para a gente ver qual a quantidade que a gente precisava abrir a cava dentro de uma margem de segurança e se ela não ia reagir, porque eu tô falando de uma peça de couro, não é tecido.
Se eu perfuro essa peça, não tem mais volta. Então, esse vídeo é um vídeo explicativo para que essas informações, para que não tenha esse desgaste do cliente ficar chateado, ficar insatisfeito, as informações elas têm que ser passadas de forma muito clara pra gente, principalmente quando não é o dono da peça que nos traz, quando essa peça tá sendo trazida por terceiros, porque a gente não sabe como essa peça tá no cliente, tá bom? Então fica esse esclarecimento para vocês e a diferença de serviço entre tirar uma manga e transformar o colete, tirar uma manga e abrir a cava porque a cava está pequena. Os processos são distintos e a nossa intenção é lógico, o cliente saia satisfeito. Mas para que esse resultado seja assim, a gente precisa que as informações corretas sejam passadas para a gente no balcão, tá bom? Então fica a dica para vocês, é um trabalho que é possível fazer, mas ele não é tão simples. A gente precisa fazer ele com cautela.